Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem, morrendo de saudade de vocês, né? Já faz um bom tempo que a gente não se vê, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar podendo retornar com as nossas aulas, né? Se Deus quiser, tudo isso vai ter passado e a gente vai poder estar se reunindo para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Então vamos começar a nossa aula de hoje com uma oração. Que Deus venha estar me abençoando e me usando nesse momento para falar da palavra dele ao coração de cada um de vocês que está aí na casinha de vocês. Então, oremos. Senhor meu Deus, vem estar diante da tua presença, ó Pai, te agradecendo por mais uma oportunidade de poder estar falando da sua palavra ao coração de cada criança, cada família que está em seu lar, ó Deus. Vem estar nos abençoando, vem estar me usando, ó Deus, para que eu venha anunciar, ó Deus, o seu amor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, nesse momento, a gente vai passar para a nossa história de hoje. Da última vez que eu tive dando aula, eu falei sobre Daniel. Não sei se vocês se lembram, mas agora a gente vai estar relembrando um pouquinho sobre o que eu falei na outra aula. A outra aula que eu tive dando sobre Daniel, a gente viu uma história no capítulo 1. Lá falou sobre como Daniel e os seus amigos decidiram não se contaminar com o mundo, não se contaminar com o banquete que o rei trazia para eles. Então, dessa forma, eles foram considerados os homens mais sábios que tiveram no reino. Aí, aqui no capítulo 2, também fala muito sobre a sabedoria que Deus dava para Daniel, né? Aqui no capítulo 2, Daniel interpretou um sonho do rei, a qual nenhum homem ali no reino havia conseguido. Dessa forma, o rei ficou tão admirado que ele queria exaltar, que ele queria adorar Daniel. E Daniel disse que não, que o único homem que deveria ser exaltado, o único que deveria ser adorado, seria Deus, o Deus dos deuses. Então o rei engrandeceu a Deus e também o rei queria de alguma forma agradecer a Daniel por ele ser tão sábio, por ele ter ajudado ele nesse momento. Então o rei colocou Daniel como governador e também como chefe dos governadores ali no reino. E também Daniel fez com que o rei se lembrasse dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E hoje a nossa história é sobre esses 3 homens e a fornalha de fogo. Nossa história de hoje se passa em Daniel, o capítulo 3. Eu vou estar lendo o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro belíssima e mandou colocar no campo da Babilônia. Após isso, o rei mandou que reunissem todos os príncipes, doutores, governadores, todos que trabalhavam para ele no palácio ou no reino, que fossem até o palácio, que ele ia dar um comunicado muito importante. E aqui no versículo 5 e 6 diz assim: quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Então, toda vez que as pessoas do reino ouvissem aquela música, elas deveriam adorar e se prostrar à estátua de ouro. No mesmo instante que ele havia dado esse comunicado, aquela música tocou e todas as línguas, todas as nações haviam se prostrado diante da estátua de ouro. Apenas 3 homens do reino não se prostraram. Vocês sabem me dizer quem foram? É isso mesmo, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à estátua de ouro que o rei havia colocado lá no campo. O rei ficou sabendo disso e ficou muito enfurecido e mandou que buscassem os 3. No momento em que eles chegaram lá no palácio, o rei sentou para conversar com eles. O rei virou e falou: peraí,
Eu acho que vocês não entenderam qual era o comunicado. Eu disse que toda vez que vocês ouvissem o som da música, deveriam se prostrar à estátua que eu levantei. Então, eles não tardaram a responder ao rei. E eles responderam aqui no versículo 16 até o versículo 18. Eu vou estar lendo para vocês. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. E aqui eles disseram assim: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não sirvamos aos teus deuses e nem adoramos a estátua a que levantastes. Então, crianças, eles disseram aqui que eles não iam de jeito nenhum adorar aquela estátua. Neste momento, o rei ficou enfurecido. Ele mandou para que os homens mais fortes se vestissem com uma capa protetora para que pudessem lançar os três na fornalha de fogo ardente. Então, assim o fizeram. Eles foram lançados na fornalha de fogo que estava aquecida 7 vezes mais para eles. Mas, um momento, o rei Nabucodonosor se espantou com o que estava vendo. Ele olhou para dentro da fornalha e havia lá 4 homens. E o quarto homem tinha a semelhança do filho do Deus vivo. Neste momento, o rei mandou que a Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem de dentro da fornalha, e assim eles fizeram. Eles saíram de dentro da fornalha e puderam ver que nenhum fio de cabelo havia se queimado. É isso mesmo, crianças. Eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente e nem um fio de cabelo havia se queimado. O rei ficou muito espantado e mandou que chamassem todos os príncipes, doutores e governadores novamente, que ele tinha outro anúncio a ser dado. E ele deu esse anúncio aqui no versículo 28 ao versículo 30. Eu vou estar lendo para vocês. Aqui diz que ele disse assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pela qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, crianças, aqui o rei, ele acreditou que não havia rei, não havia Deus, não havia nada mais poderoso do que o nosso Deus, do que o Deus vivo a qual esses homens serviam. Então, depois desse momento, o rei fez que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem homens prósperos ali naquele reino. E a gente tem que tirar de exemplo, né, crianças, o que aconteceu com esses homens, né? Por mais que eles foram ameaçados, por mais que eles sofreram, eles decidiram ser fiel somente a Deus. Eles decidiram adorar somente a Deus, e é o que a gente tem que fazer nas nossas vidas. A gente tem que ser fiel a Deus para que possamos glorificar o seu nome. Então essa foi a nossa história de hoje, crianças. Agora a gente vai estar cantando, né, a nossa musiquinha da oração para a gente terminar com uma oração a nossa aula de hoje. Então cantem comigo. Tenho 2 mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto agora todos eles para fazer minha oração. Senhor meu Deus, vem estar diante da Tua presença, Pai, lhe agradecendo por essa oportunidade de ter falado da palavra do Senhor ao coração de cada criança que está no lar delas, Pai.
Vem estar diante da tua presença, ó Deus, lhe agradecendo por mais um dia, ó Deus, lhe pedindo por essa semana. Vem estar nos abençoando, nos guardando e fazendo a sua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi isso, criança. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. A gente vai estar continuando falando sobre Daniel. Então aguarde a próxima aula, crianças. Tchau!